ti. As feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. A paz de Jesus esteja no seu coração. Bendito seja Deus por mais um programa. Bendito seja Deus pela sua vida que nos acompanha hoje, aqui direto dos estúdios Anjos, na cidade de Osasco. É mais um Caminhos da Fé, entrando na sua casa, entrando no seu coração. Se você tiver a graça de acompanhar o nosso primeiro programa, que com certeza atingiu o seu coração, e hoje, mais uma vez, nós estamos aqui. E, como sempre, muito bem acompanhado. Aqui estamos. Eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, esse casal abençoado. Olá, a paz de Jesus esteja contigo. Eu sou a Cibele, faço parte da comunidade Nossa Senhora das Graças, Padre Flávio dos Anjos. Deus abençoe a sua vida. Olá, eu sou o Tom, também faço parte da comunidade Nossa Senhora das Graças, Padre Flávio dos Anjos, né? Sou esposo da Cibele. Então, é a Cibele do Tom e o Tom da Cibele. Glória a Deus. E é eles também, né, que com certeza tiveram sua experiência com o Senhor. Eu não vou falar quanto tempo para não ficar chato, não é? Mas com certeza foram pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Glória então, a você Deus. viu que a gente está bem acompanhado. Então, eu convido você a ficar conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco é que a gente volta com mais essa voz maravilhosa, esse violão e a presença do Senhor na nossa vida. As aves do céu Cantam para... coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Voltando nos caminhos da fé. Enquanto Cibele cantava, me trazia muito assim ao coração essa questão do movimento, né? O Espírito Santo, ele não é um sentimento, né? Ele é um movimento. E me recorda muito assim em muitas situações da vida de Jesus, quando alguém se aproximava dele precisando de uma cura, precisando de ser alcançado por alguma graça, sempre havia da parte de Deus um movimento. Já perceberam isso? Verdade. A fé é sempre esse movimento. E essa é a proposta do nosso trabalho, do nosso programa. É levar este mover de Deus até a sua vida. É levar esse mover de fé até a sua vida. E você pode sempre estar nos acompanhando pelos meios de comunicação que vão ser apresentados a você, para que você possa interagir conosco nesse movimento, né? Esse é o movimento do Espírito. A canção é ou não é um movimento do Espírito? Vocês que acabaram, quem não conhecia, teve a graça de conhecer a voz da Cibele do Tom, e vocês podem dizer, a música é ou não é um movimento do Espírito? Eu acredito que é um movimento. E conforme nós cantamos, o Espírito vai movendo as águas em nosso favor. Então, como é importante nós invocarmos a presença do Espírito Santo, porque nós sabemos que sem a presença dele não somos nada e não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, o mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na sua vida, é o essencial. A gente fala do Espírito Santo de Deus e é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele imprime um caráter em nós, uma personalidade. E quantas vezes esta pessoa, né, a pessoa do Espírito Santo, já não tocou você através de uma canção? Muitas vezes nós temos esse testemunho de pessoas que voltaram para a igreja, de pessoas que foram tocadas pelo Senhor através de uma canção. Vocês têm algum testemunho disso? Alguém, de repente, que não só pela beleza, não só pela arte
que vocês apresentam, porque a música é isso, a própria palavra de Deus, o Salmo vai dizer, com arte nós temos que sustentar o louvor, mas pela unção da música, por aquilo que a música apresenta para nós. Vocês conhecem isso, esse testemunho, ou vocês mesmos talvez tenham sido alcançados por Deus através de uma canção, hein, então? Sim, irmã, houve um momento na missa, foi na missa, cantávamos aquela canção do perdão e aquela canção que quando fala como um ladrão perdoado encontra o paraíso no pecado, né? Ao final da missa veio um rapaz, né? Um rapaz muito contrito, você vê que ele estava mesmo com um semblante de choro, né? Veio nos agradecer, me abraçou a Cibele, chorando, falando que ele estava num momento muito difícil da vida dele, envolvido com drogas, com várias questões negativas, né? Até que, inclusive, ele dormiu no pátio da igreja. Sim, verdade. Que ele tinha fugido de uns bandidos. De uns bandidos, traficante, que ele estava devendo. E na hora que nós cantamos como um ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. E ele começou a chorar, né? E quando acabou a Santa Missa, nós descemos, ele veio abraçar o Tom. E ele chorou muito. E aí ele começou a falar da vida dele, que ele estava lá escondido, ficou a noite inteira escondido. Isso foi uma graça. Porque assim, Deus. irmã, muitas vezes a gente pensa que a questão da oração, aquele mover forte do Senhor, move várias pessoas, move também através da música, né? Mas que nós percebemos que foi um momento de uma canção simples, como uma canção do perdão, mas que moveu esse testemunho grande que nós temos hoje. Então, eu estava aqui escutando e pensando, né? Talvez você que esteja nos assistindo agora também tenha uma experiência com Deus através da canção. Talvez tenha tido uma experiência com Deus através da canção. Porque o Espírito Santo, como a Cibele nos fala, é realmente esse movimento. É um movimento. E a música também nos faz mover. Move as águas, move os nossos sentimentos, move as nossas emoções. É isso. E a palavra de Deus nos dá esse movimento também. E é com a palavra de Deus que eu quero te convidar a refletir. Quero que você abra a sua Bíblia, se você tem aí perto de você a sua Bíblia. Na passagem de hoje, inclusive, da liturgia de hoje, quem tem esse hábito de acompanhar a liturgia diária, mas talvez você que nos assiste não professa a fé católica, mas é cristão, então com certeza tem aí a sua Bíblia, e mesmo você que talvez não seja cristão, mas que por providência de Deus sintonizou nos caminhos da fé, a palavra também é para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para que você possa aí se preparar para refletir conosco a palavra de Deus e daqui a pouquinho a gente volta. Dá para sair aí mais um trechinho enquanto a gente faz o intervalo? Não sai daí, a gente volta já já liberando o poder da palavra de Deus na sua vida. Move-te em mim, move-te em mim. Bendito seja Deus. Espírito Santo, repousa sobre nós. Tenho certeza que você que nos assiste, até nós que estamos aqui nos estúdios, que, aliás, um lugar que Deus preparou para nós, o Estudo Anjos, aqui na cidade de Osasco, é um espaço que o Senhor tem consagrado para que a palavra dele seja transmitida e alcance o seu coração. Bendito seja Deus por este Espírito Santo que nos está sendo apresentado. Ele se revela a nós, ele se movimenta. É este Deus que se movimenta em nós. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, em que situação esse canto, esta palavra vai alcançar você. Eu não sei como está o seu coração, mas de uma coisa nós, os caminhos da fé, temos a certeza
de que este é um tempo que Deus reservou para que você seja alcançado pelo Senhor, pelo poder da sua palavra. Até mesmo este espaço onde nós estamos reunidos aqui, neste estúdio Anjos, na cidade de Osasco, também é um tempo, um espaço que Deus preparou, um solo santo que Deus preparou para que a palavra dele fosse liberada na sua vida. E como eu disse no bloco anterior, nós vamos refletir nos Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 1 seguinte. Enquanto isso, Paulo só respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo esta doutrina. Durante a viagem, estando perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Homens que o acompanhavam e enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é a palavra da liturgia de hoje. É aquilo que a igreja nos propõe como reflexão. Saulo, iniciando na narrativa da palavra, antes da sua conversão, antes da sua experiência com Deus, era Saulo. E como diz o início da palavra, ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. A vida de Paulo era uma vida de perseguidor. Mas depois da sua experiência com o Senhor, ele passa de perseguidor a perseguido. Ele teve com o Senhor que o derrubou do cavalo e que disse para ele: Saulo, difícil é recalcitrar contra o aguilhão. Vocês sabem o que é um aguilhão? Vou explicar para vocês. Aguilhão é uma peça de ferro que é colocada no lombo do animal, dos bois, dos carros de boi. Então, todas as vezes que o animal tenta ir para trás, aquilo fere o lombo do animal. E Jesus faz essa comparação com a rebeldia de Paulo. Até quando você vai ficar teimando comigo? Até quando você vai ficar recalcitrando, voltando para trás? Hoje, Jesus derrubou Paulo do cavalo, fez ele cair por terra, prostrar por terra, para reconhecer que Jesus é o Senhor. Essa palavra ela vai muito além, vai dizer que Paulo ficou cego, que precisou procurar Ananias para que fosse curado por ele. E a gente pode entender que Ananias foi o padrinho de batismo de Paulo, porque foi Ananias que o curou, foi Ananias que o recebeu em sua casa, foi Ananias que deu com Paulo, agora já Paulo, os primeiros passos dos caminhos da fé. E é esse convite que nós queremos fazer a você agora, que você se deixe derrubar por Deus, que você caia do cavalo, das alturas, da sua resistência, porque o pecado, meus irmãos, ele só nos fere, ele só nos machuca. A dor, o sofrimento, ele está justamente quando nós teimamos em não fazer a vontade de Deus. E aquele que não se submete a Deus não é feliz.
Aquele que não se submete a Deus não pode ser feliz. Talvez agora você esteja aí vivendo num vale, numa escuridão, num momento difícil da sua vida. Talvez você esteja como Paulo, perseguindo a si mesmo, ou até mesmo perseguindo os outros. Mas o Senhor nessa noite está convidando você que está agora nos assistindo, em qualquer lugar onde você esteja, seja pela TV, seja pela internet. Eu não sei qual é o veículo que Deus está usando para alcançar você, mas no nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós estamos dando ordem agora aos ares, que faça com você a mesma experiência que fez com Paulo, de fazer te prostrar diante daquele que tudo pode. Porque quando Paulo perseguia os cristãos, era a igreja que Paulo perseguia. Não era somente a pessoas, mas era o próprio Cristo. O Senhor se apresentou para ele e disse isso: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Meu irmão, saia desta condição. Minha irmã, saia desta condição. E deixe-se alcançar pelo Senhor nesta hora. Deixe-se alcançar pelo Senhor nesse momento. Deixe que Deus alcance a tua vida hoje. Talvez você esteja vivendo nessa cegueira que Paulo diz, e a palavra diz que os olhos de Paulo estavam como que cheios de escamas. E a proposta dessa palavra para você e para mim, esse convite do Senhor, a conversão. Saia deste vale, desta vida velha, desta vida sem movimento, como nós refletíamos na canção. E deixe que o movimento do Espírito alcance a sua vida agora. Se você puder, aonde você está, feche os seus olhos. Se você sentir o desejo, dobre o seu joelho. Esta é a hora, este é o tempo, este é o momento, este é o dia, a noite que o Senhor preparou para você e para mim. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance você poderosamente. Que esta palavra alcance o teu coração, meu irmão, minha irmã. Em que situação você está? Eu não sei se é nas drogas, eu não sei se é no pecado, no adultério, no vício. Eu não sei qual é a situação de conflito que você está vivendo. Mas eu quero liberar esta palavra na tua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Esse mesmo Jesus que se apresentou a Paulo, a Saulo, e que a experiência dele foi tremenda e tão poderosa com o Senhor, que até mesmo o seu nome foi modificado. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor. Deixa essa palavra alcançar o teu coração. Deixa essa palavra tocar a tua alma. Deixa a canção tocar a tua alma agora. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deixa que essa canção, que essa oração, que esse canto no Espírito alcance a tua vida agora, em nome de Jesus. Repousa, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, repousa. Senhor, chama teus filhos à luz. Chama teus filhos e filhas à luz, Senhor. Alcança, Senhor. Se for necessário pôr no chão, cair por terra, que caia por terra agora, Senhor. Mas que teu Espírito, Senhor, sopra sobre os quatro cantos da terra, Senhor. Sopra onde nós não conseguimos ir, Senhor. Sobre os ossos secos, sobre aqueles que jazem nas trevas. Sopra, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Repousa sobre nós, Senhor. Bendito seja Deus. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, Espírito Santo. Diz a palavra que depois dessa experiência que Saulo teve com Jesus, ele foi conduzido pela mão.
o versículo 20, disse que alguém o pegou pela mão, com certeza algum daqueles que o acompanhavam, e o introduziram na cidade de Damasco, que era para onde ele estava indo. E lá ele esteve 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Com certeza é uma alusão da própria vinda do Senhor e da vida do Senhor. Jesus ficou 3 dias morto. E no 3º dia, ele ressuscitou. Talvez até aqui você esteja nessa condição, até o dia de hoje. Mas hoje, com certeza, o Senhor te chamou para uma vida nova através do poder desta palavra. Amém? Amém, Tom? Você que, com certeza, também... Eu não conheço muito sua história de conversão, mas eu sei que foi um chamado muito bonito de Deus para a sua vida. Com certeza, assim como eu creio que, através desta oração que nós liberamos esta palavra, muitos foram alcançados. Um dia você também foi alcançado pelo Senhor. Você quer falar, assim, em breves palavras, como foi que o Senhor te alcançou? Glória a Deus. Irmã, eu fui criada praticamente com a minha avó, né? Minha mãe casou-se e foi morar com meu padrasto, então vivi muito na rua, né? E praticamente meu testemunho foi totalmente na rua. Então tudo que você imagina que comecei a beber com 13 anos, e bebia muito, né? Inclusive eu fiz cirurgias recentemente por conta, né, desses vários problemas agravantes, a bebida e envolvimento com drogas, com quem não presta, né? Então tive uma juventude muito carregada mesmo, né? E acabei conhecendo não, né? Foi uma experiência que eu estava num momento muito difícil da minha vida e recebi o chamado para conhecer, né, um encontro com o Padre Roberto, lá na Zona Norte de São Paulo. E foi uma canção mesmo que Viu? Eu não sabia, mas Deus já estava mostrando, que né? inflamou isso no meu coração, né? Tava passando por vários problemas, né? Tanto dentro de casa, acho que uns 3 finais de semana antes, minha mãe estava grávida do meu irmão. Isso eu nunca mais esqueço. E eu tava num estado assim de loucura tremendo, assim. Eu lembro que ela estava arrumando as coisas para o aniversário dele. E eu cheguei em casa meio alucinado e Chegou a usar droga? bastante. E eu acabei chutando minha mãe grávida. Nossa, foi um momento muito, muito difícil, né? E, enfim, recebi esse chamado por alguns amigos, né, de Carapicuíba, sobre esse encontro e acabei indo nesse encontro. E o Senhor teve um momento no sábado, que é uma pregação do Padre Roberto, ele falando sobre todo o momento que havia passado, né? Tudo aquilo para a gente deixar tudo aquilo que estava machucando a gente para fora. Enfim, ele fez uma ministração e eu comecei a identificar com tudo aquilo que ele estava falando mesmo, né? Que ele estava ministrando, eu comecei a me identificar. E foi nesse momento que eu encontro com Jesus? Foi nesse momento, hora. quando tocou aquela minhas mãos se elevam, nossa. Assim, o pessoal da toca tocou, eu comecei a chorar, me debrucei no chão. E esse foi o momento de conversão. Foi nessa música, com uma ministração, que eu larguei de tudo da minha vida passada e consegui Foi ali que encontrar Jesus o te Senhor. derrubou do cavalo. Foi ali que... foi ali Foi que foi o ali momento. que o caminho de Damasco ficou mais iluminado. Não é verdade? Foi dali, então, acho que conheci o Senhor, comecei a participar e hoje estou aqui. Claro que houve... Você já era músico, não? Já era músico. Comecei a tocar com 12 anos, toquei em grupo de samba. Não fiz sucesso porque Deus não quis, né? Mas... Acho que fez. Vai ver. Sucesso que eu digo assim no mundo circular, né? Sim. Toquei casas de show, participei de alguns grupos de samba, mas o meu chamado mesmo foi sempre esse da igreja, a ministração, louvor, a evangelização, isso que eu sempre me identifiquei e o Senhor me chamou para isso e não largo, não. E como diz o livro do Gênesis, né, capítulo 2, se não estou enganada, o Senhor te deu uma auxiliar necessária. Glória a Deus. Foi um anjo na minha vida. É um auxiliar. A palavra de Deus fala isso, né? Até parece uma coisa assim meio... Como é que eu vou dizer? Auxiliar, uma coisa não é tão pequena, mas quando um dia eu preparava uma pregação falando sobre isso, e não disse auxiliar significa a altura, né? Aquela que cobre, que supre, que está presente, que auxilia, uma auxiliar oportuna, né? Que foi
a Cibele, né? Então, assim, para a gente finalizar esse momento com o testemunho do Tom, a gente carinhosamente chama ele de Tom, mas o seu nome é Everton, o nome dele é Everton, né? Por isso a gente chama de Tom carinhosamente, que eu tive a graça também de conhecer. A Cibele, eu não vou dizer há quanto tempo, porque, como eu disse, a gente tem que ter uma certa ética aqui no programa de não dizer a idade dos nossos convidados, e nem da apresentadora. Então, mas assim a gente percebe o quanto a mesma experiência que Paulo teve com o Senhor, ele convidou a cada um de nós. É que vocês, como eu sempre falo, né, vocês não podem ver, mas a gente está aqui muito bem assessorado por intercessores, irmãos que cuidam de nós com carinho, com a edição do nosso programa. E, com certeza, cada um deles tem uma história, um testemunho do antes e o depois com o Senhor, não é? Que vale a pena ser de Deus. Jesus, irmãos, ele nunca fez propaganda enganosa com ninguém. Ele nunca prometeu nada a não ser a cruz. Glória a Deus. E a gente bem sabe disso. Mas uma coisa que o Senhor sempre nos garantiu, e quem está aqui, os outros que já passaram, o Padre Douglas, que esteve aqui semana passada gravando conosco, ele pode dizer, e você também pode ter essa certeza. Fácil não é, mas vale a pena. Glória a Deus. Né, Cibele? Vale a pena. Vale a pena servir a Jesus e esperar em Jesus. Vale a pena. Então, a gente termina hoje deixando esse incômodo no seu coração. Né? Que essa palavra possa te incomodar, que esse programa possa te incomodar. Bendito seja Deus, porque você ficou aí, né, nessa meia hora conosco, firme, talvez por curiosidade, porque é um canal da fé que está sendo apresentado para você, é uma novidade, né, um caminho de fé para você e para nós também, porque nós aprendemos muito também com as experiências que nós temos, com as orações, enfim, com tudo que isso tem nos ensinado. Nós também temos aprendido muito. Então, deixamos para você, nessa programação, nesse programa, esse convite, esse desafio de se deixar derrubar, de sair do orgulho, de liberar o perdão, de ser uma pessoa mais feliz em Cristo Jesus. Então, nesse momento, eu queria pedir ao Tom e à Cibele que introduzisse uma canção que nós aqui, você aí onde você está, possa, nesse momento, receber de Deus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Finalizando mais um Caminhos da Fé, nos Caminhos da Fé, é o nosso programa. Te esperando na próxima semana, esperando que você reze por nós. Nós contamos com a sua audiência, mas também com as suas orações, com a sua intercessão. E interaja conosco. Nós estamos aqui em Osasco, nos Estúdios Anjos. Você aí onde está, possa também ser alcançado. Nós vamos estar apresentando ao longo da nossa programação as nossas redes sociais, os meios de você interagir conosco, seus pedidos de oração, enfim, nós queremos que você faça parte desse caminho, dessa proposta de evangelização. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, abençoe você, este Deus Todo-Poderoso. Ele é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Cristo ressuscitado seja a tua força e a força da tua família. Fique em paz. Que o Senhor te acompanhe sempre. Muito obrigada ao Tom, muito obrigada a Cibele, que abrilhantou o nosso programa, todos os irmãos que nos auxiliaram, e até semana que vem, em nome de Jesus. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença.